Salve, amigos do bonsai! Tudo bem com vocês? Aqui é Wagner Rocha da Hightech Bonsai e hoje nós vamos dar continuidade no trabalho de uma estaca de fico salicária feita a partir de uma raiz. Vou mostrar para vocês o desafio de conduzir essa plantinha depois da vinheta. Vocês já puderam ver eu trabalhando em várias estaquinhas de plantas que eu faço aqui no meu pequeno viveiro. Eu sou um bonsaísta de varanda, pequenas dimensões, pequenas escalas, mas grandes desafios. E uma planta que eu gosto muito de trabalhar, que vocês já tiveram a oportunidade de ver em outros vídeos, são as ficus salicárias, ou nerifolhas, como se chamava até um tempo atrás. E ela tem uma propriedade muito interessante, que você pode estaquear ela tanto a partir dos galinhos, como das raízes. E as raízes, por serem muito flexíveis, elas conseguem um movimento interessante, diferente do resultado que você vai conseguir a partir dos galhos, que ramificam de uma forma mais tradicional, vamos dizer assim. As estacas não, elas são bem doidas. E propiciam resultados interessantes, mas também desafios maiores. E vocês vão ver aqui comigo, porque hoje é justamente uma estaca de raiz que eu vou trabalhar aqui no segundo momento, que é o primeiro desenvaso e a primeira modelagem. E essa daqui já está no ponto de eu fazer uma coisa que é muito importante no estágio do desenvolvimento dos nossos bonsais, que é um projeto. Vou falar um pouco sobre projeto de bonsai aqui com vocês hoje. Essa é a estaca que nós vamos trabalhar. É uma planta que eu obtive a partir de uma raiz e ela cresce totalmente diferente de uma estaca de galho, né? Enquanto uma estaca de galho ramifica, vai gerando as ramificações secundárias, terciárias. A estaca de raiz, ela normalmente, quando vinga, ela a partir do ponto do corte, ela gera uma grande quantidade de galhos. Meu mestre até falou de uma maneira engraçada, parece uma boca de lampreia. Parece uma boca de lampreia, porque ela gera galhos para tudo que é lado a partir de um único ponto, com uma conicidade invertida. Né? Ela engrossa nessa ponta daqui por conta da geração de galhos. E muitas vezes gera essas raízes para fora, faz essa movimentação louca. Então hoje é dia de desenvasar, entender essa planta e mostrar que tipo de condução que eu faço para esse tipo de estaquinha daqui. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar do vaso. Vamos ver como é que está essas raízes, analisar o conjunto da planta, entender o que ela oferece, o que ela se mostra, conversar com ela, né? Ela vai me dizer alguns caminhos, eu vou analisar e a gente vai decidir aqui meio que junto o que fazer, já trabalhando num projetinho aqui para ela. Então vamos abrir as ferramentas para a gente ter aqui condição de trabalhar já melhor. Numa primeira análise, a gente já vê justamente o que eu falei, né? Crescimento em formato de boca de lampreia a partir do ponto de corte da raiz, geração de vários galhos e uma sinuosidade muito louca aqui na raiz, inclusive jogando uma raiz para fora do vaso, fazendo toda essa movimentação louca aqui de superfície. Né? Provavelmente a gente vai descartar, aproveitar esse movimento do tronco principal, que era uma raiz, agora está virando tronco principal, fazer a seleção de galhos aqui para dar o movimento que a gente quer e tocar esse projetinho para frente. Então, estou aqui nessa plantinha bem enraizada. Né? Gerou-se a partir de uma raiz, que já existia aqui capilares nela, mas que gerou também uma pivotante aérea, uma pivotante invertida, vamos dizer assim, não aérea. É uma pivotante invertida. O que não é muito legal, porque essa pivotante também que dá uma grande sustentação de vida que é ela. São poucas as raízes fora da pivotante. Uma pivotante que jogou para fora, fez esse movimento doido, e é ela que supre a planta. É pouca raiz fora
pivotante aqui. Eu tenho dois caminhos de cara. Arriscar a tirar essa pivotante, contando com essa pouquinha raiz aqui, para que ela praticamente volte a ser uma estaca, para enraizar de novo, quase que do zero, o que não é possível numa salicária. E como eu já falei também nos outros vídeos, elas enraizam muito bem. Ou tentar jogar essa pivotante para dentro aqui, mas também ela está muito longa. Ó. Os pontos de capilares estão muito lá na ponta. Então ela enrola, enrola, enrola. Mesmo que eu jogue ela aqui para baixo, vamos jogar aqui para o lado de inverter essa daqui que está passando por cima. Ver o caminho doido que essa raiz fez, né? Vamos organizar essas raízes para entender melhor esse projeto. Ela é flexível, então eu posso jogar isso aqui para baixo. Tirar ela de cima. Ainda tem umas aéreas aqui, que também contribuem aqui para a sustentação de vida da planta. Mas olha só, olha o comprimento que ela está até gerar essas capilares aqui. Mesmo que eu jogue para baixo, eu vou ter que fazer isso aqui dentro do vaso, ocupar um espaço enorme de vaso, né? Não é isso que eu quero. Eu quero sustentação de vida a partir dessa base. Para colocar num vaso pequeno, um vaso de bonsai. Não adianta eu ter uma raiz gigante ocupando um espaço enorme, para ter uma planta lá no lado oposto. Sendo assim, eu vou contar com a capacidade dessa planta se recuperar após uma poda radical dessa raiz aqui. Normalmente, nesses reinvasos, nesse estágio aqui, a gente tenta não cortar mais do que 30% das raízes da planta. Nesse daqui eu vou cortar mais do que 30%. Nesses daqui eu vou cortar 80% das raízes da planta. Vamos dizer, comparando esse volume de raiz aqui com esse pouquinho que ela tem aqui. Aqui tem uns 80, aqui tem uns 20. Então eu vou tirar 80% da planta. É um corte bastante radical. Mas eu vou tocar, vou tocar. E depois essa raiz aqui dá uma outra estaca. Se for o caso. Bom, base, nebare, se é que a gente pode chamar de nebare ainda nesse momento. Solução de reinvaso a gente já decidiu. Agora temos que pensar aqui nessa boquinha de lampreia. Né? Vamos fazer um projetinho para ela nesse estágio daqui. Vamos falar também um pouco também de projeto. O projeto ele é muito importante para que na primeira interpretação da planta, essa primeira conversa que a gente está tendo com a planta aqui, ela me falando o que ela quer, o que ela pode oferecer e o que eu quero tirar dela, né? Decidir o caminho que eu vou dar a ela. E esse caminho, uma vez traçado, o projeto ele nos ajuda a entender a continuidade dessas opções feitas nesse momento, porque a evolução do bonsai é lenta, né? Provavelmente depois desse plantio de hoje, eu vou mexer nela daqui a alguns anos. Né? Mexer nela daqui a alguns anos. E aí eu tenho que lembrar o que foi decidido, dar continuidade do ponto que eu parei, do ponto que eu vou deixar ela hoje pronta. Então, o projeto ele é a ferramenta principal para que a gente possa fazer essa continuidade ser linear. É claro que ele pode até mudar no meio do caminho, a planta vai evoluir por um caminho, te dar nova possibilidade, novos galhos que vão brotar, novas raízes, mas o norte está traçado. E uma vez traçado, você tentar evitar não sair dele para não perder tempo. E cada etapa dessa, como eu falei, são anos, alguns. Né? Vamos falar um pouco de projeto. Vou deixar ela aqui um pouco de lado. A minha formação profissional é arquitetura, eu sou arquiteto, então o projeto é a minha praia, né? Só que quando eu comecei a estudo da arte do bonsai, eu vi que não era bem assim.
Eu vi que não era bem assim porque é muito diferente você fazer projeto para você construir uma obra com tijolo, cimento, concreto, ou fazer projeto para uma planta que cresce de maneira orgânica, no ritmo dela, na vontade dela, por mais que a gente conduza, ela vai ter a vontade própria e a maneira de crescer, né, dela natural é o metabolismo daquele indivíduo vegetal. Chamar ele de indivíduo vegetal, porque é um ser vivente. Então ela vai crescer como tal, como ser vivente. Então demorou para entrar na minha cabeça como projetar uma coisa que vai tomar decisões por conta própria, né? Mas aí o tempo vai passando, eu vou entendendo, a gente vai tendo experiência de projetar e ver a planta desenvolver, entender a fisiologia da planta, entender o metabolismo e abrir a mente para que o arquiteto começa a enxergar um pouco como um biólogo. Longe disso, porque eu não estudei nada de biologia, mas eu estou na área desses nossos colegas, né, mestre? E lógico que com o auxílio de um profissional, um mestre, um professor, isso se torna muito mais fácil, né? Então eu trouxe aqui, eu vou fazer aqui agora um projeto baseado nessa planta, mas trouxe também alguns projetos para vocês verem de outras plantas que eu já fiz. O projeto ele não tem por finalidade de ser uma obra de arte. É claro que um desenho bonito chama atenção, mas ele tem por finalidade dar o guia, dar o norte do projeto. Eu tenho o meu hábito de fazer um projeto a nível de esboço, lápis, papel e lápis, no momento de conceber o traçado da concepção do projeto dessa planta. E depois, com o tempo, eu pego minhas canetinhas e faço esse desenho ficar mais bonito. Então, por exemplo, isso aqui é o projeto de uma ficus microcarpa que eu tenho ali, estou conduzindo. Projeto feito em 2019. Até hoje ele me serve de guia. Projeto do Pithecolobium, canoa, tronco caído, rebrotou. Planta que eu participei do concurso, do primeiro concurso de bonsai aqui da Associação União Bonsai do Rio de Janeiro. Fiquei em quarto lugar. O resultado final não foi exatamente esse, precisava de mais tempo. Projeto de 1 ano e meio, quando foi feita a avaliação. Projeto feito em 2020. Esse foi um desenho, um projeto para uma planta feita a partir de foto, para participar de um concurso de Cadê o Desenho do Carlos Tramuja. Participei com essa planta, com esse projeto. Aqui na concepção inicial, muito rabiscado, isso aqui vai ser um jardim, esse aqui vai ser um pequeno bosque, não é? Com umas árvores espalhadas, um suibã. Projeto de Magrevia Ocidentalis, de 2019. Essa planta não resistiu ao nosso último verão. Foi bem forte, bem quente aqui no Rio de Janeiro, né? Sucumbiu. Projeto de uma nerifolha dessa mesma espécie que eu ia fazer em cascata, Tengai. Estou tocando. Projeto de um cambuí. Também está bem bacana essa planta. Hoje esse cambuí está com uma copa um pouco maior na proporção. No projeto, a gente também estuda as possibilidades, como eu falei, é um momento de estudar as possibilidades de volume que você quer dar essa planta. A partir de uma base que já existe, eu gero as opções de volume de copa. Menores, mais compactas, um pouco maior. E vou analisando no papel qual é o caminho que eu quero que essa planta tome. A Moreira, projeto de 2019. Caliandra, também de 2020. Você vê, já estamos aqui, nós estamos em 2025, projeto de 5 anos, que me ajuda a conduzir até hoje. Uma cereça que eu ia fazer com Neagari, raízes expostas. Essa não foi para frente. Tem isso, né? Projetos que
Isso aqui é uma concepção que eu primeiro faço o projeto e depois tento viabilizar a obra. Também Neagari, uns vasos especiais que eu fabrico, vasos de níveis, que eu quero trabalhar esse Neagari, ela invadindo os vários vasos em vários níveis. E até estudei aqui ela aprisionar uma figura japonesa, uma chinesa, segurando os galhos. Eu já vi coisas dessa na internet, achei bem interessante. Então, aprisionar a figura dentro do Neagari. Isso aqui é ainda no projeto, no conceito. Também faço projeto para servir de inspiração para plantas que eu nem comecei. Essa aqui eu tenho o vaso, tenho a ideia, mas ainda não tenho a planta. Né? Outro projeto muito doido aqui de Kengai, para um piteco. Esse aqui eu tive que tomar outro rumo. Esse aqui eu estava modelando a partir de semente, consegui conduzir a primeira, a segunda curva. Nesse momento aqui ele secou, quando eu ia fazer essa laçada. Aí ele virou para cima. Então hoje esse projeto ele está vindo e vindo para cima fazendo uma copinha diferente. Ficou o projeto e a intenção, mas tomou outro rumo completamente diferente. E um projeto simplesinho, que tá aqui na mesa, que eu trouxe para vocês também verem o projeto e o resultado, que é um projetinho de uma salicária pequenininha. Essa salicária eu fiz a partir também de uma estaquinha, engrossou, consegui o calibre, bifurquei, isso tudo no conceito inicial, não existia nada, só existia, como tem hoje, a estaca. Né? E aí eu consegui levar essa planta para esse resultado. É o norte, os dois galhos, a ramificação principal e secundária, as ramificações secundárias e a copinha na proporção planejada no projeto de 2020. Certo? E que eu conduzo até hoje. Então, o conceito de desenvolver um projeto para os nossos bonsais é esse: traçar o norte para que o projeto sirva de guia para você poder, na evolução lenta que um bonsai te oferece, não perder o fio da meada. Vamos fazer aqui um pequeno projeto para essa estaca de salicária. Não pode ser uma coisa muito demorada, porque eu já desenvasei ali, ela já está secando, né? Então vamos analisar aqui. Como eu falei, eu vou abrir mão dessa estaca. Obviamente a frente vai ser esse ou esse lado. Então a gente tem que partir do princípio que a planta ela vai engrossar, né? Ela vai ganhar calibre. E isso é uma das coisas que eu tive muita dificuldade no início para entender como arquiteto, como que a planta cresce a partir de dentro para fora. Na arquitetura as coisas não crescem de dentro para fora. Na arquitetura as coisas crescem de fora para dentro. Você vai somando camadas. Você constrói de baixo para cima. O bonsai você também constrói de baixo para cima, a estética dele. Mas ele cresce de dentro para fora. Um galho que está nessa posição, e a gente tenta associar também com o nosso crescimento, um braço. Quando você é criança, você tem 1 metro de altura, o teu braço está a 70 centímetros de altura do chão. Quando você cresce, fica com 1,80 m, teu braço já está a 1,50 m do chão. Na planta, não. A planta ela cresce de uma maneira de dentro para fora que ela engrossa e a altura relativa desse galho continua praticamente a mesma. Ele ganha em calibre, em corpulência, mas a proporção e a escala tende a se manter. O galho não sobe com a planta. A planta cresce no tronco e gera novos galhos na parte mais alta.
comparando com o corpo humano, gera novos braços, né? E aquele braço de criança ficou no corpinho pequeno lá. A planta, isso não entrava na minha cabeça. Então, até entrar, demorei um pouco para entender. Então, eu vou trabalhar essa planta tirando o partido dessa curva, esperando que ela faça um grossamento de base. A partir dessas capilares, essas raízes aéreas, eu vou usar elas para conseguir toda essa base daqui, vai ser o nebário dela. Eu quero que essas raízes componham o nebário dela. Então, ela vai estar aparente, mas o solo vai estar aqui. Ok? E a partir desse movimento, eu tenho que trabalhar essa conicidade invertida, fazer uma seleção de galhos para gerar o último movimento final. Então, esse seria um projeto interessante para essa planta. Vocês percebem que eu inicio a partir da planta, da curva que ela me oferece, entendo que aqui eu devo trabalhar para que essa base engrosse e se transforme num grande nebário, e retrabalhe essa ponta daqui para gerar a primeira curva de ramificação. Então, eu tenho a primeira curva de partida, não existe ramificação, ela sobe e gera as ramificações a partir dessa segunda curva aqui em cima. Ok? Essa é uma planta que vai ficar a escala mamê, né? Uma planta de 20 centímetros. Um desafio aqui. Né? Essencialmente, esse é o projeto. Essencialmente, esse é o projeto que a gente faz para a planta. Entender aonde que eu quero chegar com ela. Tá? O desenho depois, eu aprimoro. Vou ficar um desenho esteticamente bonito, coloco as folhas, umas sombras. Então, essa aqui é uma ficus salicária, gerada de uma estaca de raiz. E que esse projeto está sendo feito hoje. Hoje é 15, né? 15/11 de 2025. Ok? Então, vamos trabalhar aqui na planta, porque ela já está muito tempo aqui fora da terra. Primeira coisa, abrir mão aqui dessa grande raiz. Cortezinho limpo, seco. As ficus, ela tem uma propriedade da seiva dela, que ela mesma se veda muito bem. Mas eu vou aplicar aqui uma pasta selante para ajudar a não comprometer esse corte que é muito grande. Segundo momento, conforme o projeto, curva e ramificação. Eu vou escolher 2 galhos desses daqui. Um para ser a primeira ramificação e o outro ser a segunda. E vou trabalhar essa conicidade. Então vamos tirando aqui o que eu acho que não serve ao projeto. Já trabalhando essa questão da conicidade. Eu vou desbastando essa cabecinha aqui da boca da lampreia.
Obviamente vai gerar uma grande quantidade de cicatrizes, mas essa é uma planta que recupera muito bem. Então eu fiz aqui a seleção dos 2 galhos que eu selecionei para dar aqui forma ao meu projeto. O galho que vai para cá e o galho que faz a curva. Ainda existe uma conicidade invertida aqui, mas se eu tirar, eu ia abrir mão desse galho que já cortei aqui na base dele. E esse galho já faz essa curva. Então eu espero que agora com a modelagem, com o tempo, ela consiga acertar isso aqui também, engrossando, contanto que isso aqui vai engrossar com o tempo. Tá? Pasta selante vindo direta do Vietnã. Meu amigo Xará trouxe lá pra gente. Parece que ele tá lá no Vietnã agora. De novo, com a família. Um grande abraço aí, Wagner, do canal Bonsai Online. Ok? Ok. Bom, eu tinha até separado aqui um disco de construção de raízes, mas não tem nada para conduzir. Né? Eu praticamente transformei isso aqui de novo numa estaca. Não tem raiz para ser conduzida. Então é replantar e cuidar. E torcer que dê certo. Né? A raiz que sobrou, o pivotante que sobrou, é esse tipo de situação que a gente pode usar para fazer uma nova estaca. Olha que interessante. Isso aqui, ó. Né? Esse movimento natural que ela deu aqui. Só que quando a gente cria a estaca a partir da raiz, ela já nasce com muitas vezes com essa invertida, porque eu estou usando como ponta o que antigamente era base. Né? Isso aqui é um ponto de nascimento dessa raiz. Ela afina para a ponta. E agora, se eu usar isso aqui como estaca, eu inverto essa condução. Isso aqui passa a ser a raiz, não inverto não, mas ela volta a ser raiz, mas isso daqui não passa a ser o ponto de nascimento da raiz, passa a ser o fim do tronco. O nascimento da raiz passa a ser aqui embaixo, na parte fina. Mas já tem um movimento interessante, né? Esse nozinho, uma brincadeirinha, umas coisas divertidas. Então isso aqui eu vou plantar. Vamos ao replantio. Já preparei aqui um substrato bem drenante. Eu tenho trabalhado aqui com aquela composição tradicional de orgânico e inorgânico. Então eu coloco aqui areia de rio não, eu uso uma areia, até uma dica. Eu uso areia de filtro de piscina, é uma areia estéril, bem limpa e grossa. Né? Areia de filtro de piscina. Casca de arroz carbonizada. Como material orgânico, eu tenho usado um pouco de cupinzeiro arbóreo triturado, a própria casca de arroz carbonizada, um pouco de farinha de ossos, né? Dá uma bombadinha nesse substrato, e a acadama brasileira no lugar do caco de telha. Né? Então, uma mistura fica bem drenante e tem atendido minhas necessidades. Aqui para o fundo eu vou botar um pouquinho de casquinha. Material grosso para fazer o fundo.
Eu gosto de colocar no meu substrato, quando faço replantio, já falei isso em outros vasos, um pouco do material que saiu do primeiro vaso. Eu acho que me corrija, a, a, a familiaridade que essa planta tem já com esse substrato faz com que isso aqui possa ser benéfico, né? Então, vamos lá. Caminha, fazer aqui a caminha para botar a planta. Nesse momento, apesar de eu querer que isso tudo venha a ser nebário exposto na planta final, eu vou cobrir ele. Vou cobrir para fazer para incentivar o surgimento de novas raízes ali. Então, nesse primeiro momento, ele volta a ser uma raiz enterrada. E se nascer raiz louca fora do lugar, a gente vai fazendo seleção, poda. Nem tem muito o que compactar aqui com preencher, né, com machir, porque praticamente não tem raiz. E agora eu vou dar uma pequena forma aqui nesse galho, nesses dois galhos, já para conduzir eles para o formato que eu quero que eles venham a ter. Vou pegar um pedaço de arame aqui, que eu, com um arame só, pela posição que está, eu já faço os dois galhos. Né? Podia ter feito com a planta fora do vaso, né? Tudo bem. Planta na mão ia ser mais fácil. Já estava na mão mesmo? Cuidado, delicadeza. Aramação rolando a 45 graus. Sem ficar frouxo demais e ao mesmo tempo sem apertar demais. Ter cuidado para não danificar os pequenos galinhos. Ok. Vamos dar um movimentinho aqui, ó, de partida. Esse aqui, principalmente, eu quero que faça arco. Sai um pouco mais horizontal e arqueia. Quero que ele gere uma curva. Depois os novos galhos vão crescer para as laterais e fazer o volume dessa planta. Mas a princípio é isso. Então foi o trabalho de entender a planta, escolher o caminho que ela vai seguir.
escolher o caminho que ela vai seguir. E cuidar. Vou cobrir um pouco mais, está muito raso aqui essa cobertura, para fazer ela ficar bem firme no vaso, né? Não amarrei nem nada. Muito bem. Vou pegar o vasinho antigo. Botar um pouco de pingos aqui no fundo. E a areia para estaquear essa raizinha nova. Vamos ver aqui qual é. O que essa raizinha pode oferecer para a gente. Ó, gostei desse movimento, já natural dela. Vou fazer um estaqueamento ao contrário. Normalmente eu uso essas próprias capilares aqui para gerar a força que a planta já precisa, que a estaquinha precisa para seguir nesse período. Mas ele está muito longe do ponto de interesse. Se eu estaquei isso daqui, praticamente não me serve isso daqui. Eu vou fazer uma estaca mais radical e mais arriscada. Quero tirar partido disso. Então eu vou estacar essa basezinha para enraizar de novo. Ok? E vamos ver se vai dar certo. Estaca é assim. Pode dar certo, pode não dar certo. Só vamos saber tentando. Essa primeira hora de regar, e a primeira rega, eu gosto de fazer por imersão, porque aí a água ocupa todo o espaço, já que eu coloquei um substrato totalmente seco dentro do vaso, né? Então, por mais que eu fizesse a rega tradicional, superficial, ela escorresse e minasse pelo fundo, ainda assim poderia ter espaços secos ali dentro. Principalmente quando eu uso o disco condutor de raiz. Porque o disco condutor de raiz, ele gera um obstáculo natural dentro do substrato, que na parte de baixo, obviamente para a água entrar, se torna mais difícil quando você faz a rega por cima. Ela vai por capilaridade e vai ocupar, mas você tem que regar mais. Então, numa rega com pouca tensão, você pode acabar colocando menos água do que você precisa dentro do vaso nesse momento do replantio. Fazendo a imersão não tem erro. A água vai entrar, ocupar todo o espaço do vaso e depois drenar. Como eu acabei de fazer um replantio de estaca, praticamente 2 estacas, né? Esse daqui, vamos considerar estaca também. Vou colocar aqui uma solução estimuladora de enraizamento. A etiqueta caiu, eu nem lembro a marca, já tem algum tempo comigo. Os pessoal lá da Associação União Bonsai devem lembrar a marca desse daqui. A gente comprou numa dessas compras coletivas que a gente faz na associação. Um enraizador. Tem alguns aqui, tem o Super Drive.
mas que é bem caro. Esse aqui não tem nada a reclamar dele. Não dá para comprovar nada cientificamente, mas é o que temos. Então, primeiro vasinho. Você vai ver que a água vai de cima para baixo, pelos buracos do vaso. Ocupou todos os espaços, jogou o ar para fora. 100% hidratado o substrato. É interessante como a água surge aqui, né? E é um processo de rega bem delicado. Nenhuma pedra, nenhum grão sai do lugar. Muito bem, então. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Refazer o replantio, já a condução dessa estaca de ficus salicária a partir de raiz. Ainda existe problemas, ainda existe inversão aqui, né, nesse volume, mas eu espero que com o tempo isso aqui engrosse e isso aqui seja resolvido. Esses galhos também vão engrossar, se tornando galho primário, encaminhamento do tronco. Esse galho aqui, eu quero que ele seja incorporado à volumetria de tronco, para que esses terciários venham a ser os secundários. Esse aqui passa a ser o primeiro galho secundário, né? Então, com o tempo, vamos ver como é que isso aqui responde, esse engrossamento, geração de novas raizinhas. E aí eu vou trabalhando essa volumetria baseada naquele projetinho que eu concebi quando fiz a análise da planta, né? E essa raizinha aqui eu nem dei movimento, porque o movimento natural dela já estava interessante. Essa laçada, né? E isso o volume vai ganhando, e com isso o viveiro vai ganhando volume e precisa de mais prateleiras para botar mais plantas, tá? É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Acompanhe sempre o nosso canal da Hightech Bonsai, onde a gente mostra os produtos que nós desenvolvemos aqui da linha Hightech e também nossa rotina de dia a dia no viveiro aqui da minha casa, né? Eu sou um bonsaísta de varanda, eu trabalho com plantas de pequeno volume, que eu sei que é a realidade de muitas pessoas. Então temos os canais com aquelas grandes e belíssimas plantas gigantes, que precisa de 2, 3 pessoas para manipular. E aqui não, aqui é a realidade dos vasinhos pequenos, que eu sei que também é a realidade de muitos de vocês. Espero que vocês curtam. Se você está chegando agora nesse canal, não deixe de se inscrever, de dar o joinha, de curtir esse vídeo para divulgar para mais pessoas, né? E acompanhe também nossos vídeos sobre nossos produtos da linha Hightech Bonsai. Nós temos os portas-arames, os discos, várias ferramentas para otimização da produção da arte do bonsai e também para decoração dos pendins, decoração das tuas peças, né? Peças sempre de criação e execução própria, aqui da Hightech Bonsai. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.